Oi, vocês chegaram a assistir aquele seriado Tabula Rasa que tá no Netflix? Tem legenda e tem dublagem em português, mas o idioma original é Flamengo. Flamengo! Não é o Mengão, não tem nada a ver com isso. É um idioma que é falado na Bélgica e na Holanda e que, sei lá, pra mim pelo menos parece uma mistura de holandês com francês. Isso se chama Flamengo, o nome dele. Mas o seriado é muito bom. É de roer as unhas, é um suspense, assim, incrível. Você mais ou menos já sabe o que tá acontecendo, porque a história é meio que contada em flashback. Então você sabe que a mulher tá num hospital para pacientes psiquiátricos. Ela perdeu a memória, ela não sabe o que tá acontecendo, e tem um cara que desapareceu na cidade, e parece que ela foi a última pessoa a falar com ele. Segundo testemunhas. Então, os policiais estão tentando perguntar pra ela o que aconteceu, né, onde que ele tava, onde é que ele foi parar e tal, e ela não se lembra, porque ela tá com amnésia. E aí, conforme vai contando no flashback, ela se mudou recentemente pra casa antiga do avô dela, e ela se mudou com o marido e com a filha, e o pai dela tem Alzheimer's, então parece que ela poderia estar com sinais de Alzheimer, porque ela teve um acidente, desde então a memória dela tá falhando e tal. Então fica naquela coisa de você ver que ela tá no presente, no hospital psiquiátrico, e vai voltando, ela tentando recuperar a memória, e ela vai fazendo desenhos, anotações no caderninho para tentar se lembrar no dia seguinte do que ela descobriu sobre o passado dela, para ver onde é que tá esse cara, onde é que se meteu. No segundo para o terceiro episódio, eu notei o que estava acontecendo. Eu saquei o que era a história. E aí é legal quando você sabe o que está se passando, porque você começa a ver as migalhinhas, assim, que o diretor e o roteirista vão deixando pelo seriado, para você depois, se você fosse assistir de novo, você ia ver que, era isso mesmo que eles estavam querendo mostrar para você. Mas eu não vou contar nada, não vou estragar o divertimento de vocês. No spoilers, please. Mas é uma sacada, assim, incrível. E aí tá, né, você achando, já sei qual que é da história, né, qual que é a graça. Aí vem e muda de novo, né, aquilo que eu achei que estava acontecendo realmente aconteceu, mas aí tem uma outra história de qual que é a relação dessa mulher com o cara que desapareceu, né, que aí você fica, peraí, mas eu no lugar dela nunca faria uma coisa dessa. E aí depois, no último episódio, bum, vira de novo o enredo, dá aquela reviravolta e você fica totalmente sem chão. E depois de, acho que são uns 9 episódios, você fica, mas como isso? É uma história muito bem contada, muito bem feita. E você fica naquele desespero, porque a mulher não consegue se lembrar das coisas. Tem um pouquinho de até uma parte assim de comédia, porque tem um dos caras que tá internado lá com ela também, é piromaníaco, então ele fica enchendo o saco pra ela trazer ver se o marido pode trazer um fósforo pra ele, porque ele quer sentir o cheiro do fogo, do enxofre, então ele tipo que ajuda ela a tentar se lembrar de algumas coisas, então tem essa coisa assim de um pouquinho de comédia assim, muito pouquinho, porque o seriado é muito tenso mesmo, mas uma história super bem contada. E eu assisti com a dublagem em português, um daqueles casos que eu tô trabalhando, uma coisa administrativa, deixo ligado no tablet. E foi muito legal, mas dessa vez eu vi umas 2 coisinhas assim que eu achei meio esquisito. Porque você pensa, do Flamengo pro português, não deve ter muito tradutor por aí que faz essa combinação de idiomas, né? Então eu acho que deve ter passado pelo inglês, então do Flamengo pro inglês e do inglês pro português. E aí tem aquela clássica, né? Aquela palavra que assim, muita gente acaba emperrando, e eu pesquei na hora do seriado que deve ter sido traduzido mesmo no inglês. E é alô? Alô? E não tem ninguém no telefone. Ela tá com medo que tenha fantasma em casa, na casa velha do avô e tal, então ela tá assim, né, assustada, escutou um barulho, ela tá descendo as escadas e fala alô? Alô? Não é alô, é oi? Olá? Tem alguém aí? Então eu acho que, sei lá, quem deve ter traduzido para dublagem não deve ter tido acesso à cena, não sei. Não faço a mínima ideia, mas eu pensando assim, né, o meu cérebro de tradutora não desliga. Eu pensei, vai ver, então ficou esse alô sem o telefone, né, direto do inglês pro português.
E a outra frase que também achei que ficou meio estranha, que não coube ali no que estava sendo falado, foi quando ela falou, ela tá com raiva, a filha aprontou e tava, sabe, frustrada. E aí ela falou, como é que era? Eu senti como se eu jogasse ela escada abaixo, uma coisa assim. Eu entendi que ela queria dizer que ela estava com tanta raiva do que estava acontecendo, tão frustrada com a filha, que deu vontade de jogar ela escada abaixo. Mas a tradução, acho que eu escutei na hora o inglês por trás da dublagem. Porque em inglês ficaria I felt like throwing her down the stairs. E então é aquela coisa de felt like, eu senti como... Não sei, doeu no ouvido um pouquinho, não teve muito sentido. Então... eu sabendo o que estava por trás, provavelmente em inglês, deu para entender que ela estava com essa vontade de jogar a filha uma escada abaixo, porque a menina estava pestinha. E aí, então, ela falando que tá frustrada, se sentindo mal, né? Eu sou uma péssima mãe, porque eu quase quis matar a minha filha. Mas, assim, são as duas coisas que eu pesquei na tradução, na dublagem, porque me soou um pouco em inglês, talvez por ter sido usado como um idioma intermediário do Flamengo para o português, se não tem assim muitos tradutores que podem cuidar dos dois idiomas assim de um para outro, né? Mas tirando isso, foi legal ver uma piada que parece que deve funcionar em qualquer idioma, porque ela tá com essa coisa de que acho que tem fantasma em casa e tal, e aparecem 2 médiums na casa dela para tentar, sei lá, entrar em contato com o espírito. E aí a mulher tá na porta, ela fala assim, vocês são médiums? E a mulher fala assim, somos, mas como você pode ver, eu visto esta grande. Então, bobagem, mas assim, é legal ver que deve ter sido a piada original no Flamengo, né? Cabe em inglês também, medium, extra large, e coube em português como uma luva, e medium, extra grande. Então foi legal de ver essa sacadinha da piada que deve dar certo em vários idiomas, né? Mas eu super recomendo esse seriado, muito bom, se chama Tábula Rasa. Me lembrou um pouquinho daquele seriado Legion, não sei se vocês já assistiram, mas começou agora a 2ª temporada, é um dos super-heróis da Marvel, e ele também tá num hospital psiquiátrico, num manicômio, e a gente não sabe o que é real, o que não é real, o cara, né, tem problema mental, ou tem alguém que tá tentando mesmo, sei lá, pesquisar os poderes dele e tirar vantagem disso. Seriado super legal chamado Legion. Não sei até nem se passa no Brasil, mas fica também outra dica aqui porque é muito legal. E também me lembrou um filme que tá saindo agora que se chama Unsane, é do Steve Soderbergh. E tem a Claire Foy, que fez o papel da Rainha da Inglaterra no seriado The Crown, da Netflix. E é a mesma coisa, ela tá sendo seguida, tem um cara que tá atrás dela, ela para num hospital psiquiátrico também. O que tá acontecendo? Ela é doida ou realmente tem alguém que, né, tá perseguindo ela? Então me deu essa sensação assim de que a história mais ou menos é nessa coisa de você não conseguir acreditar se a pessoa mesmo tem problemas psiquiátricos ou se circunstâncias aqui fazem ela parecer que tá doida. E porque a mulher anota tudo no caderninho, né, pra tentar se lembrar, tentar saber de onde é que tá essa pessoa que desapareceu. Me lembrou também aquele filme do Guy Pearce, que eu não lembro o nome agora, mas da virada do ano 2000, e que ele fazia tatuagem nele mesmo pra ele poder se lembrar do que tinha acontecido. Então, eu adoro dramas psicológicos desse jeito, porque são mesmo de ficar roendo a unha. E eu acho que eu assisti num dia inteiro. Era um dia que eu não tinha muita coisa para traduzir, eu tinha mais trabalho mesmo manual para fazer, assim, né? Consertar arquivo, formatação e tal. Então eu deixei ligado no tablet e eu consumi, assim, de um dia pro outro, todos os episódios. Acho que num espaço de 24 horas eu acabei com o seriado. Muito bom, recomendo. Então tem a legenda e a dublagem em português. E se tem alguém por aí que fala Flamengo, não é o Mengão, alguém que fala Flamengo e puder desvendar essa coisa aí do alô e do eu senti como jogando a minha filha escada abaixo, deixa um comentário aí pra mim, fala pra mim como é que foi. Se você assistir em inglês também, porque eu não assisti ainda, pra ver se maridão assistiu, eu assisto com ele em inglês. Mas muito bom
A história é ótima e quero ver se vocês vão descobrir também no segundo, terceiro episódio o que tá acontecendo e se vocês também vão conseguir prever as duas reviravoltas que tem mais pra frente no seriado, tá? Até a próxima!